Seja bem-vindo à série Palavras Proibidas, Códigos Antigos para Moldar a Realidade. Uma jornada profunda pelos mistérios das linguagens sagradas, dos textos selados e das fórmulas esquecidas. Aqui, desvendaremos palavras que não são apenas sons, mas chaves. Códigos ancestrais usados por magos, profetas e ocultistas para acessar forças invisíveis, alterar circunstâncias e moldar a própria realidade. E hoje, você começa essa jornada com um dos textos mais poderosos e enigmáticos já registrados, o Salmo 91. Salmo 91, a fórmula oculta contra entidades das sombras. Há textos que atravessam os séculos não apenas como registros espirituais, mas como verdadeiros artefatos codificados de poder. Eles carregam em si não só orações, mas chaves vibracionais, linguagens ocultas e fórmulas ancestrais capazes de afetar aquilo que hoje chamamos de realidade objetiva. O Salmo 91, encontrado nas Escrituras hebraicas, é um desses textos. Conhecido popularmente como uma oração de proteção, sua origem e construção revelam algo muito mais profundo. Aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir percebem que este salmo não é apenas uma súplica, mas uma fórmula arcana de defesa psíquica, energética e espiritual, contra forças que transcendem a compreensão humana comum. Para começar essa análise, precisamos entender a própria estrutura dos salmos dentro da tradição judaica e da mística cabalística. No hebraico original, o Salmo 91 não é simplesmente uma sequência de palavras, mas um arranjo matemático, fonético e vibracional cuidadosamente construído. De acordo com Gershom Scholem, um dos maiores estudiosos da Cabala, os salmos foram utilizados por séculos como ferramentas de meditação, invocação e proteção. Eles não eram apenas rezas, mas verdadeiros algoritmos espirituais compostos de letras hebraicas que, segundo a tradição, são mais do que simples caracteres. São vibrações sonoras e unidades energéticas que sustentam a própria criação. O Salmo 91 é composto por 16 versículos e, segundo estudiosos da Cabala, como Aryeh Kaplan, sua estrutura corresponde diretamente a mapas astrais invisíveis que existem no campo sutil da realidade. Quando entoado em hebraico, cada fonema reverbera como uma onda sonora que interage com a malha energética do universo. Não se trata de superstição, mas de um sistema codificado onde som, intenção e geometria sagrada se encontram. A própria abertura do Salmo já sugere um código. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este esconderijo, na linguagem cabalística, não é um local físico, mas um campo dimensional, onde a vibração daquele que recita o Salmo se eleva além do alcance de entidades do plano inferior. O esconderijo seria uma zona de frequência que não pode ser penetrada por forças vibrando em densidades mais baixas. Essa concepção está diretamente alinhada com o conceito de Ein Sof, o infinito, que na Cabala representa a fonte primordial, um campo onde não há dualidade nem separação. Quando seguimos para os versículos seguintes, encontramos referências diretas a forças que, na linguagem mística, seriam equivalentes às chamadas cascas ou clipot. As clipot são descritas na tradição cabalística como invólucros de impureza espiritual, entidades ou formas de pensamento que se alimentam do medo, do desequilíbrio e da desconexão com a fonte. É aqui que o Salmo se revela como um verdadeiro escudo psíquico. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro, segundo interpretações esotéricas, é uma metáfora para as armadilhas energéticas lançadas por inteligências não humanas. Textos gnósticos, como o Apócrifo de João, também descrevem essas entidades como arcontes, seres que manipulam a mente humana para aprisionar a consciência,
nos ciclos de sofrimento e ignorância. A peste perniciosa não se limita a doenças físicas. Na visão dos antigos, doenças eram manifestações materiais de desequilíbrios espirituais. Na tradição hermética e alquímica, conforme autores como Paracelso afirmam, todo mal físico tem sua origem em um mal metafísico. O Salmo, portanto, não apenas protege contra males visíveis, mas também contra infecções psíquicas, larvas astrais e parasitas energéticos que drenam vitalidade e bloqueiam a expansão da consciência. Outro ponto absolutamente relevante é a menção às asas divinas. Com suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas te confiarás. A simbologia das asas está presente em praticamente todas as tradições esotéricas. Na iconografia egípcia, Ísis é retratada com asas abertas, protegendo o iniciado. No hermetismo, o caduceu de Hermes apresenta duas serpentes ascendendo em direção às asas, representando a elevação da Kundalini e a proteção contra forças inferiores. Aqui o Salmo evoca a proteção do campo mercúrico, aquele que conecta os mundos, protegendo quem está alinhado à luz. O versículo que talvez seja o mais citado e, ao mesmo tempo, o mais mal interpretado é este: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para os ocultistas, esse não é apenas um verso de bravata ou uma promessa de proteção física. É uma descrição clara de como funciona o campo energético daquele que se alinha com o Altíssimo. Através da correta vocalização dos nomes sagrados, presentes implicitamente nas letras hebraicas, o campo vibracional do iniciado se torna incompatível com as frequências destrutivas do ambiente. Essa realidade está profundamente conectada às leis da física quântica moderna, onde o princípio da ressonância mostra que sistemas vibrando em frequências diferentes não interagem diretamente. Na tradição enoquiana, desenvolvida por John Dee e Edward Kelly no século XVI, encontramos paralelos intrigantes. A linguagem dos anjos, segundo eles, não era apenas uma forma de comunicação, mas uma engenharia vibracional que podia literalmente abrir portais, tanto para ascender quanto para descer. O Salmo 91 opera sob o mesmo princípio. Sua entonação correta abre um escudo dimensional, uma bolha de realidade, onde as leis da degradação e do mal não podem penetrar. Nos manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, também existem paralelos interessantes. Entre os textos encontrados, há uma série de hinos de proteção e exorcismo que se utilizam das mesmas fórmulas de invocação dos nomes divinos, dos anjos guardiões e da construção de campos de luz invisíveis. Segundo Lawrence Schiffman, renomado especialista nos manuscritos do Mar Morto, essas práticas eram comuns nas comunidades essênias e eram utilizadas tanto contra doenças quanto contra possessões espirituais. O Salmo 91, portanto, não é uma oração comum, é uma equação. É uma construção metafísica que une a geometria das palavras, a potência do som e o campo mental do praticante em uma fórmula que reverbera além do espaço-tempo linear. Quando entoado, principalmente no hebraico original, suas letras se tornam chaves, e essas chaves não apenas trancam a porta contra o mal, mas também destrancam passagens para estados superiores de consciência. Há ainda uma camada que poucos mencionam. O nome de Deus utilizado ao longo do Salmo varia. Aparece o nome El Elyon, que significa o Altíssimo, uma designação para a faceta do divino que está acima de todas as hierarquias. Em outros momentos, surge Shaddai, que tem uma conotação de proteção, de amparo, literalmente traduzido como Todo-Poderoso, mas na mística hebraica também é visto como aquele que sustenta as fronteiras do mundo, impedindo o caos de invadir a criação. O encerramento do Salmo traz uma sequência de promessas divinas que, na verdade, são protocolos espirituais. A promessa de
satisfazê-lo com longevidade, não deve ser interpretada apenas como vida longa no sentido físico, mas como expansão de tempo no campo mental e espiritual. Na tradição hermética, o tempo é maleável e aquele que domina seus próprios ciclos internos pode prolongar sua existência ou até transcender a roda da encarnação. Diante de tudo isso, é possível compreender que aqueles que utilizam o Salmo 91 como mera reza cotidiana estão, sem saber, acessando uma das mais poderosas tecnologias espirituais conhecidas. Uma fórmula ancestral capaz de proteger não apenas contra ladrões, acidentes ou enfermidades físicas, mas também contra parasitas astrais, entidades das sombras, larvas energéticas, maldições lançadas por magistas negros e interferências dos chamados arcontes ou vigilantes caídos. Se compreendido em sua plenitude, este salmo se transforma de simples oração em um grimório codificado, uma chave vibracional que separa quem habita na luz daqueles que permanecem sob as sombras do esquecimento e da ignorância espiritual. Essa é a verdadeira função do Salmo 91, não um amuleto, mas uma fórmula ativa, dinâmica e consciente. Um algoritmo divino capaz de alterar não apenas o campo energético de quem o utiliza, mas também de influenciar diretamente as linhas do próprio destino. Experimente o poder oculto do Salmo 91 assistindo ao vídeo Salmos 91, uma leitura ritualística que ativa os códigos de proteção contra as forças das sombras. Se esse conhecimento faz sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui revelamos os códigos esquecidos da humanidade.